Eu quero compartilhar a palavra de Deus, o último encontro nosso, de uma série de mensagens maravilhosa, que fala exatamente sobre isso que nós estamos vivendo e experimentando aqui. Nós estamos falando sobre a presença. Que lugar é esse que nós experimentamos, vivenciamos e honramos? E infelizmente, muitas vezes só não percebemos mais, só não sentimos mais, porque somos vítimas diretas de uma experiência que está tomando a nossa cultura pós-moderna, a irreverência. Não sei se você já percebeu, mas é muito comum de que nós hoje estejamos destruindo a reverência às situações, autoridades, posições, porque faz parte do mundo que nós vivemos globalizado. Esse é um contexto cultural emergente. Porém, isso tem nos afetado e trazido efeitos bastante nocivos em nosso relacionamento com Deus. Nós trocamos a palavra informalidade por irreverência. Não tem nenhum problema você chamar Deus de você e não falar Senhor, tu és, mas dizer Deus, você é. Não há nenhum problema nesta utilização gramatical. Há uma informalidade, uma intimidade bonita e até louvável. O problema é que nós trocamos a informalidade pela irreverência de um mundo que já não se submete, não respeita, não honra aquilo que tem posição, autoridade sobre nós. Aliás, o termo irreverência significa exatamente isso. Atitude e comportamento de não demonstrar respeito ou reverência por algo ou alguém que normalmente exigiria consideração ou honra. Essa é a palavra. Quando nós falamos em reverência, nós estamos falando de algo que nós honramos. E aquilo que nós honramos, nós acabamos atraindo para a nossa vida. Sim, esta é uma lei das Escrituras. Aquilo que você honra é aquilo que também você atrai para a sua vida. Se você honra a mentira, obviamente que você estará sempre num contexto de mentira. Se você honra a deslealdade, você estará cercado de pessoas desleais. Se você honra o pecado, certamente é o pecado que vai conduzir seus principais comportamentos. Se você honra o respeito, certamente o respeito estará perto de você. Ou seja, há uma lei que circula a nossa vida e que muitas vezes nós não estamos conscientes de que nós atraímos aquilo que honramos. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós podemos atrair algo maravilhoso se honrarmos isso em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, buscai primeiro, honrai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Elas serão entregues a você. O problema é que nessa esfera de muitas prioridades que temos, nessa escala de valores, a honra a Deus e a percepção da presença de Deus tem ficado em lugares últimos. E não raro a gente tem visto as pessoas colocar as coisas em primeiro lugar e o reino e a sua justiça em algum lugar da vida que muitas vezes nem é encontrado. A irreverência tem nos tolhido, tem subtraído de nós a possibilidade de experimentarmos um respeito, uma reverência e uma honra da presença de Deus e, consequentemente, o retorno que isso nos dá. Honrar a Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, honrar a Deus em tudo que somos e fazemos, atrai sobre a nossa vida os resultados inerentes e que estão automaticamente ligados àquilo que é a presença de Deus. O bom, o belo, o justo, o verdadeiro. E, infelizmente, essa atitude tem tomado do nosso coração a irreverência, a possibilidade de experimentarmos o caráter e também a vivência de um Deus que também toca as nossas vidas. Eu quero mostrar para você de uma maneira bastante didática e pedagógica hoje, como é que essa presença ela é tratada em algum momento do Antigo Testamento. Sim, porque algumas pessoas trataram essa arca irreverentemente e colheram o fruto daquilo que honraram. Honraram a mentira, honraram a promiscuidade, honraram a técnica religiosa e acabaram colhendo os frutos indignos dessa atitude. Para que você entenda melhor, nós vamos situar apenas num espaço bíblico de aproximadamente 20 anos do Antigo Testamento, entre o sacerdote Eli e Obed-edom, aquele homem que recebe a Arca da Aliança em sua casa. A palavra central de todos esses textos que eu vou ler com você está circulando em torno e orbitando em volta deste tema, a Arca da Aliança. No Antigo Testamento também conhecida como a Arca da Presença. Uma caixa de madeira de acácia, uma madeira nobre nos templos bíblicos, revestida de ouro puro, com 2 querubins em atitude de reverência, cobrindo com as suas asas a tampa da caixa. O que tinha ali dentro? Tinha a vara de Arão que floresceu quando ele foi legitimado como sacerdote diante do Senhor, um exemplar do maná que o povo de Israel havia colhido no deserto
e as 2 tábuas da lei, as tábuas que Moisés recebeu de Deus sobre os mandamentos. Então esta caixa simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ela foi confeccionada logo na trajetória do povo do Egito para a terra de Canaã e passou a ser altamente respeitada e reverenciada, ao ponto de ter sido construída uma tenda só para ela. E nessa tenda tinha átrio exterior, átrio interior e Santo dos Santos. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder aspergir a arca com o sangue do holocausto em sinal de purificação do povo de Israel. E apenas o sumo sacerdote podia fazer isso. Tal era a singeleza, a solenidade, o respeito em torno desse objeto, mas não o objeto, e sim o que ele representava, a presença de Deus. Por isso, alguns homens das Escrituras tiveram a responsabilidade de cuidar da Arca da Aliança, ou seja, cuidar da presença. Esses homens eram chamados no Antigo Testamento de sacerdotes. Esses tinham a responsabilidade de levar a arca e trazê-la, fazendo movimentos para que ela fosse sempre bem tratada e bem cuidada. Por favor, registre essa palavra, bem tratada e bem cuidada. Assim deveria ser a presença de Deus no meio do povo de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Quando 2 aspirantes a sacerdotes, filhos do grande sumo sacerdote Eli, que fizeram um grande problema, trouxeram um grande problema ao povo de Israel, ao administrarem e manusearem a Arca da Aliança do Senhor com extremo desrespeito e irreverência. Ofni e Finéias, eles faziam aquilo que nós chamamos de extorsão e corrupção. As pessoas levavam ao templo suas ofertas e eles pegavam a melhor parte para eles. Isto era uma corrupção moral. Além disso, esses 2 jovens, filhos de Eli, também se prostituíam na entrada da porta da tenda, tomando as mulheres que vinham para o sacrifício para ter relações com elas. Um absurdo, uma insanidade sem tamanho, diante dos olhos de todo Israel. O que Eli fazia, o pai deles? Absolutamente nada. O resultado disso é que eles ficaram cada vez mais irreverentes e desrespeitosos, ao ponto de tratar a Arca da Aliança como um amuleto e um objeto. Um dia, houve uma guerra contra os filisteus. Ofni e Finéias tinham que sacrificar a Deus para que Deus fosse então favorável àquelas pelejas contra os filisteus. E eles tiveram uma ideia brilhante, mas insana. Eles resolveram levar a Arca da Aliança no meio da batalha, como um patuá, uma mandinga gospel, como se fosse fazer ali algum tipo de simbolismo espiritual. Só que isso era uma atitude totalmente impensada e irreverente. Bom, você já deve saber o restante da história. Quando eles levam a arca para essa batalha, os 2 acabam morrendo. E o texto de 1 Samuel capítulo 4, que conta a história desses 2 jovens, diz assim: o filho de Eli, Finéias, morreu também, junto com seu irmão Ofni. E a arca de Deus foi tomada, e ambos os filhos de Eli morreram. Bom, quando vem um informante para a casa de Eli dizendo: Eli, os seus 2 filhos morreram, ele estava reclinado na cadeira. E depois vem a informação: a arca da presença foi levada, a glória de Deus foi tomada. E então Eli cai da cadeira, bate o pescoço e morre ali mesmo. A nora de Eli, a esposa de Ofni, estava para ter filho. E naquele momento ela recebe a informação: o seu marido morreu, o seu sogro morreu e a arca da presença foi levada embora. Ela exclamou bem alto e disse: Icabod, que era o nome do seu filho, e faleceu ali mesmo. Icabod significa foi-se embora a glória de Israel, foi-se embora a presença. Olha o cenário catastrófico. Olha o ambiente gerado pela irreverência com a presença de Deus. Você atrai aquilo que você honra. E o que Ofni e Finéias honraram trouxe um grande desastre e tragédia ao redor deles e também de suas famílias. Essa arca foi tomada e foi levada entre os filisteus. Os filisteus, povo pagão, que não conhecia o Senhor e nem prestava culto a ele. Quando eles pegaram essa arca da aliança, levaram ao templo do seu Deus. Colocaram diante do Deus Dagom, o Deus dos filisteus. Pela manhã, lá estava a estátua do Deus Dagom caída em fronte à arca da aliança. Os homens ficaram assustados com aquilo, levantaram a estátua. No outro dia, o mesmo acontece. O resultado disso está aqui nesse texto que nós vamos ler agora, que é a continuação desse período de 20 anos que eu estou falando com vocês. Então os homens de Asdod pegaram a arca do Senhor e a colocaram no templo de Dagom. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entravam no templo de Dagom sofreram tumores. O povo de Asdod clamava, dizendo: não queremos morrer.
por causa da arca do Senhor. Trataram com irreverência, colocaram em ambiente idólatra, não respeitaram a presença de Deus, e uma enfermidade letal começou a entrar no meio daquele povo. Você atrai aquilo que você honra. Então um povo enfermo começou agora a gemer diante da irreverência com algo que deveria ser sagrado e santo. O que eles fizeram? Foram consultar alguém que conhecia o Senhor e disseram: o que nós faremos com a arca da presença? E essa pessoa disse: pegue essa arca, coloque numa carroça com 2 vacas sem cria e mande essa arca o mais longe possível de vocês, porque vocês não estão tratando como deveria essa presença. Bom, o resultado é que eles fazem isso conforme as orientações, e a Arca da Aliança, ela vai numa carroça e para entre os moradores de Bet-Semes. Tudo isso aqui é cronológico, tá? Eu estou contando a história para você em forma linear. Quando essa arca aparece ali na região de Bet-Semes, os moradores daquele lugar estavam lavrando o solo. E eles olham e dizem: a Arca do Senhor! A Arca do Senhor voltou! E trataram com grande alegria e celebração. Porém, a curiosidade tomou aquele povo e eles fizeram o que foi ordenado, que nunca deveria ser feito. Um desrespeito sem tamanho com a arca da presença. Eles olharam dentro da arca. Eles foram ver o que havia lá dentro. E então, o texto bíblico diz o que aconteceu diante dessa irreverência e maus tratos com a arca da presença. Então o Senhor feriu o povo de Bet-Semes por terem olhado dentro da arca do Senhor. E feriu 50.700 homens. E o povo clamou: quem poderá suportar isso? Em 6 capítulos nós vemos um cenário de morte devastadora, de enfermidade e de caos. Nós vivemos isso em nossa vida espiritual, queridos. O que está registrado nas Escrituras é um símbolo, uma sombra do que nós podemos viver no nosso ambiente espiritual. Corações que estão definhando, literalmente, moribundos, porque não estão tomando consciência da realeza, da majestade da presença de Deus. Gente que está enferma na alma, no espírito, que ganhou o mundo inteiro, mas já perdeu a sua alma, porque não reconhece a presença. Gente desalmada, desanimada, porque não anota, não a reverencia nem a honra na sua vida. E gente em crise, em conflito, com sérios dilemas, porque por curiosidade religiosa, está tomando um caminho totalmente perigoso, desonrando uma presença santa, uma presença sublime e excelsa. Agora, o que acontece? Quando os moradores de Bet-Semes começam a ficar dessa maneira, eles tomam consciência e dizem: nós não podemos ficar com essa presença, nós não sabemos tratá-la bem, nós não sabemos como corresponder a ela. E eles enviaram a arca na casa de um sacerdote chamado Abinadab. E essa arca ficou lá. Esse homem soube tratar a presença e durante 20 anos a presença de Deus ficou na casa de um homem, Abinadab. 20 anos depois, onde a presença praticamente estava esquecida do meio do povo, onde eles estavam fazendo todos os seus processos cultuais sem a presença, preste atenção nisso. Eles tinham um templo, mas não tinham mais a presença. Eles tinham sacerdotes, mas não tinham mais a presença. Ela estava em um lugar, em uma casa, esquecida durante 20 anos. Então um rei é ungido pelo profeta Samuel, o nome dele é Davi. Quando ele assume o trono de Jerusalém, ele toma a primeira decisão dele: vamos buscar a arca do Senhor, que está em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Nós vamos trazer de volta a presença para o templo, nós vamos trazer de volta a vida para a nossa celebração, e vamos buscar a arca da aliança. E então, um dos voluntários levanta a mão e diz: eu vou. O nome dele, Uzá. Segundo Eugene Peterson, o autor norte-americano, diz o seguinte: Uzá é o santo padroeiro das técnicas religiosas. Uzá não faz aquilo que é certo, ele faz aquilo que dá certo. A arca da aliança deveria ser levada sobre os ombros, apenas com varões e argolas. E só quem poderia levar a arca da aliança seriam os sacerdotes. Uzá não é sacerdote. E Uzá resolve fazer uma técnica religiosa para trazer a arca de volta a Jerusalém. Sabe o que ele faz? Coloca a arca numa carroça 0 quilômetro, com 2 bois movidos a biocombustível, pasto, e estava lá os bois com potência e possibilidade de levar a arca por quilômetros, sem precisar descansar. O Uzá diz: isso vai dar certo. Se é a arca que precisa voltar para Jerusalém, deixa comigo, rei Davi, eu vou resolver esse problema. O problema é que Deus não aceita técnica religiosa. Deus não está interessado na nossa estratégia pessoal. Ele quer que nós sejamos reverentes com a presença dele. E olha o que acontece quando o israelita Uzá
vai fazer o manuseio da arca da presença. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois estavam fazendo tombar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o feriu ali por ter tocado a arca. E ele morreu ali, diante de Deus. Que tragédia. Mas Deus não o toca naquele lugar porque ele tocou a arca. Mas sim por causa de uma sucessão de maus tratos com a presença. Para mostrar, sede santos como eu sou santo. A minha presença precisa ser honrada e reverenciada. Vocês não podem transformá-la em um objeto qualquer. Vocês não podem usar como instrumento de manipulação do sagrado e do espiritual. Ela exige reverência. E Deus deixa um sinal para o povo de Israel dizendo, não maltratem a minha presença. Este é o símbolo dessa história de 20 anos, com 4 situações onde a arca foi maltratada e os resultados foram trágicos. O que o povo faz? Uzá, morto diante da arca, eles têm uma ideia brilhante. Qual é a casa mais perto aqui? Qual é a casa mais perto? Ah, é a casa de Obed-Edom. Então, Davi ficou sabendo que Uzá havia falecido ali e teve uma ideia brilhante. Eu estou agora pulando com vocês para 20 anos depois, nesse texto. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-Edom, o Geteu. O Geteu é uma palavra importante. Significa que ele era de Gate, a mesma cidade de Golias. Significa que provavelmente ele era um pagão, que ele não conhecia o nome do Senhor. E quiseram colocar essa arca lá, para que ela pudesse ficar por um tempo, até que eles pudessem tirar uma nova solução para carregar essa presença tão temível e tão temerosa. Diante disso, eu imagino uma cena mais ou menos o seguinte. Davi vem com a sua comitiva real, bate à porta de Obed-Edom. Toque, toque, toque. Obed-Edom abre e diz, pois não, que eu possa ajudar. Nós viemos trazer um presente para o senhor. Fizemos trazer a arca da presença. Nós não temos como levá-la para Jerusalém, mas queríamos deixar aqui para que ficasse na sua casa por um tempo. Eles então deixam a arca da aliança na casa de Obed-Edom e saem. Obed-Edom fecha a porta, Davi e os seus companheiros colocam a mão no ouvido e só espera a bomba explodir. É mais ou menos algo que está acontecendo. Diante da trajetória, um pagão recebendo a arca, inclusive alguns estudiosos vão dizer que ele não era pagão, mas participava da linhagem levítica. Eu vou mostrar para você que é possível discordar dessa posição e ter a posição de outros estudiosos que reconhecem que provavelmente ele era um homem de fora da aliança de Israel e que foi inserido nela depois. E você vai ver isso mais à frente. Mas o que acontece então quando a arca da aliança pega e pousa na casa de Obed-Edom? O texto diz o seguinte no versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o Geteu, por 3 meses. E o Senhor a abençoou. Peraí, eu acho que está errado esse texto. O Senhor abençoou. O Senhor abençoou a ele e toda a sua família. Então disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família do pagão, do Obed-Edom. E tudo que ele possui por causa da presença. Não está errado, não. Diante de sequências de tragédias, um homem acaba honrando a presença de Deus. Nós não sabemos como isso foi. Só podemos usar a nossa imaginação. E imaginar também é interpretar. E eu imagino que depois da Arca da Aliança ser deixada na casa de Obed-Edom, ele vê aquele instrumento, coloca na sala de estar, olha para sua casa, olha para ele mesmo, vê os seus falsos ídolos e diz, eu sei o que essa arca tem causado por aí. Agora é a hora de respeitar quem está na nossa casa. Então ele faz uma reunião de família e diz, gente, a partir de hoje, nós vamos respeitar essa presença que chegou na nossa casa. Antes dessa arca, Obed-Edom é pagão como qualquer homem. Ele sai de manhã chutando o cachorro, sem dar bom dia para a esposa. Ele canta pneu no semáforo, chega atrasado no trabalho, maltrata os seus colaboradores. Ele busca lucro a qualquer custo. Obed-Edom é um ganancioso, ele é um facínora. Ele busca o tempo todo consumir as pessoas que estão perto dele e tirar vantagem disso. Obed-Edom trabalha o dia todo, fazendo mal aos outros e começando a, inclusive, causar crise no ambiente de trabalho. Ao final do dia, ele está esgotado, cheio de orgulho pessoal.
mas volta para sua casa. Sua esposa, que já não aguenta mais ele, todos os dias mal-humorado, está tomando um café com as amigas, só para fugir de casa. Ele entra em casa, não tem nada, não tem ninguém, ele abre a porta do quarto da filha, ela está com um fone de ouvido desse tamanho, ele pergunta, onde está o seu irmão? Ela sequer responde. Ele fecha a porta, procura no Life 360 e vê que o irmão dela, o seu filho, está andando a 120 km por hora em uma das avenidas de Maringá. E ele diz, esse malandro está tirando racha essa hora do dia. De repente, ele fecha o seu celular e diz, minha família está destruída, eu não aguento mais isso. Então ele abre a sua geladeira, pega uma long neck, senta no sofá e toma mais uma só para relaxar. E mais outra só para relaxar. Como não é suficiente, ele não está anestesiando, ele pega um whisky, joga algumas pedrinhas de gelo e fica passando os dedos na borda em um gelo, imaginando o que ele está fazendo da vida dele. Resultado, sozinho e desamparado, ele resolve ir para o seu computador. Um laptop que ele usa para seu uso pessoal. Então ele vê alguns vídeos pornográficos só para relaxar, porque ninguém aguenta viver dessa vida tão louca e tão desgastante. Bom, depois disso, ele deita na cama sozinho, a esposa chega sem falar com ele e ele começa a fazer uma conversinha digital só com aquela pessoa lá que ele conheceu algum tempo atrás numa das viagens de negócio. Resultado disso, dorme tarde, esgotado e não consegue descansar. Toma mais um coquetel de remédios, tenta adormecer. No outro dia, está esgotado. Por isso que ele sai mal-humorado, chutando o cachorro da família, cantando pneu no semáforo. E mais um dia está Obed-Edom vivendo a sua vida de pagão, como quem não conhece a Deus. Esta é a vida de quem não conhece a Deus. É a vida de quem segue o fluxo. Mais um dia, ele chama a família e diz, a arca está presente na nossa casa. Então, antes de dormir, ele levanta uma oração e diz, Deus do céu, se o Senhor permitir que eu esteja vivo amanhã essa hora, eu estarei honrando a sua presença. Então ele acorda pela manhã, limpa todo o seu altar idólatra, sai pela manhã, faz um cafuné no totó e começa a se esforçar. No semáforo ele diz, eu não posso buzinar, eu não posso sair cantando pneu. Ele se controla, chega no trabalho um pouco mais cedo do que de habitual. Ele fala, bom dia secretária, coisa que ele nunca fez antes. Começa a tratar as pessoas melhor. No primeiro dia ele ainda cai num negócio errado que não deveria ter feito. E no final do dia ele acaba voltando para sua casa um pouco menos desgastado com tudo que havia acontecido. Sua esposa está tomando café com as amigas e ele manda uma mensagem, querida, será que a gente não pode jantar ou lanchar junto daqui a pouco? A esposa assusta com aquele convite e quando chega em casa tem um lanche pronto que ele havia acabado de pedir no iFood. Eles sentam, começam a comer e a filha escuta os pais pela primeira vez em anos conversando amigavelmente e lanchando juntos na mesa de casa. Ela também decide participar da conversa e então ele pergunta, onde está o seu irmão? E ela diz, o meu irmão, o seu filho, está com sérios problemas com companhias. Ele manda uma mensagem e diz, filho, eu te amo e eu gostaria que você voltasse para casa mais cedo hoje. O filho, que nunca tinha recebido um eu te amo do pai, fica surpreso e fala, meu pai pirou, tá louco, ele deve estar nas últimas, na UTI. Ele volta mais cedo para casa. Chegando naquele lugar, ele vê a família num outro estado. O Obed-Edom abre a Bíblia e fala, vamos ler o Salmo de número 122, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor está na nossa casa. Vamos celebrar o nome do Yahvé, o Deus de Israel. Um olha para o outro olha para o outro e diz, o que está acontecendo aqui? Dorme em paz. Naquele dia ele não precisa de medicamento, porque ele está esgotado diante de um dia tão produtivo e é abençoado. No outro dia ele acorda, faz um cafuné no totó e sai para o trabalho. Um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses com a presença. E Deus abençoou a Obed-Edom. Ele, enquanto homem e indivíduo, mas também Deus abençoou a toda a sua casa. Sua parentela foi impactada por causa da presença. Um homem que tinha tudo a perder, começou a ganhar a partir do momento que ele diz, a presença está na nossa casa, vamos honrar essa presença, o pecado já não toma mais lugar, a maledicência já não entra na nossa família, o desrespeito, a negligência, a vaidade, nós não mais trabalharemos assim, nós não mais atuaremos assim, enquanto a presença estiver conosco. E Obed-Edom, diante do temor da presença e sabendo o que ela representava, ele mudou a sua atitude. E então, tudo mudou ao redor dele. Só que essa história tem um final diferente. A arca vai embora. 30 dias, 60 dias, 90 dias. E Davi fica sabendo que está tudo bem. E que a arca da aliança não tinha matado ninguém, pelo contrário, tinha abençoado. Olha só o que o Davi, o espertinho, vai fazer. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom. Agora está tudo bem?
e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E então, a comitiva real passa, bate na porta, toque, toque, toque. Viemos aqui, Obed-edom, para levar a presença de Deus embora. Eles estão na porta da casa, olhando no horizonte, a arca indo embora. E então a esposa olha para o marido e fala assim: será que eu vou receber de novo aquele traste na minha casa? A filha olha para o pai e diz: será que a nossa casa vai ser aquele inferno de novo? Essa presença fez tão bem. Essa arca da presença mudou a nossa história. Abençoou meu pai, abençoou a nós e abençoou tudo que nós temos. Até os nossos empregados estão sendo abençoados. Será que a gente vai perder essa presença? Então Obed-edom toma uma atitude importante. E é lógico que isso eu estou conectando com imaginações, porque eu vou mostrar o texto bíblico onde isso está. Obed-edom olha para a família, olha para a arca, olha para a família, olha para a arca e diz assim: gente, arruma a mala. Arruma a mala que nós não vamos ficar mais aqui. Esse não é mais nosso lugar. O nosso lugar é junto com a presença. Nós precisamos ir atrás dela. E onde ela estiver, nós estaremos. Porque ela mudou a nossa vida. O que eu entendo disso é que Obed-edom teve a presença por 3 meses. E depois de 3 meses, a presença teve Obed-edom pelo resto da vida. Esse é o nosso desafio, não é apresentar uma religião que você frequenta durante um ano e depois vai embora, depois troca de igreja, depois vai para uma outra religião. O nosso desafio é apresentar uma presença que te tome, que te absorva nele e que te leve a viver uma vida intensa, que você nunca mais consiga viver sem ele, sem a presença dele nos seus negócios, na sua casa, na sua vida, nos seus comportamentos, na sua fé. O nosso desafio é que essa presença não seja manipulada por 90 dias, mas venha nos tomar pelo resto da nossa história. Obed-edom toma uma decisão difícil. Ele tem que receber a arca, mas ele toma uma decisão mais difícil ainda. Ele tem que renunciar tudo para seguir a presença. E ele faz isso. Ele faz isso porque o texto de 1 Crônicas, capítulo número 15, mostra quem foram os porteiros que foram para Jerusalém cuidar da arca quando ela chegou lá. Dá uma olhada nesse texto. Assim os levitas escolheram homens capazes. E olha lá embaixo, Obed-edom, os porteiros. O pagão se tornou porteiro do templo. Um homem sem Deus diz: eu preciso dessa presença, nem se for para ficar na porta do santuário. Replicando uma palavra de Deus, o Salmo 27, eu prefiro estar à porta da tenda do meu Deus do que habitar nos lugares da perversidade. Ah, sim, Obed-edom é desses. E lá está ele, na porteiro do templo. Você acha que é só isso? Não. Estava precisando de músico também. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 21 diz: Obed-edom, junto com os outros irmãos, deveriam tocar harpa. Aprendeu rapidinho a tocar harpa em oitava, marcando o ritmo. Obed-edom também deveriam ser porteiros e vigiar a arca. Ele está aqui. Ele não ficou lá. Ele vai junto com a presença. E quando ele vai junto com a presença, ele carrega a sua família, carrega os seus filhos e começa a carregar os filhos dos seus filhos para a presença. Quer saber disso? Olha o texto de Obed-edom em 1 Crônicas 26, que fala sobre a família dele. Foram estes os filhos de Obed-edom. De fato, Deus havia abençoado Obed-edom. Olha só por que eu digo que Obed-edom provavelmente era um pagão. Porque o registro de 1 Samuel, o autor tem que ficar dizendo: ele era capaz, ele era abençoado, Deus o abençoou. Por isso que ele está na linhagem levítica. Está vendo? Esse é um dos argumentos do porquê ele não aparece como na linhagem. Ele é inserido por causa da sua atitude, por causa da sua decisão de permanecer na presença. E olha só o que acontece. Pois eram homens capazes, os líderes da família do seu pai. Aí o versículo 7, eu acho isso aqui o mais interessante. Todos os filhos de Obed-edom eram homens capazes. Olha aqui de novo, validação porque eles estavam na presença. Todos estes foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Olha aqui de novo o argumento. Ao todo, 62 descendentes de Obed-edom foram para a presença e nunca mais saíram de lá. Foram inseridos na genealogia sacerdotal, levítica, vão cuidar da presença. Ah, irmãos, tão grande coisa Deus fez na nossa vida. Não nos colocando como sacerdotes de uma religião terrena. Não colocando o microfone em nossas mãos para dirigirmos uma palavra a um público seleto. Deus nos colocou a todos nós, do mais jovem ao mais velho. De acordo com 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus tomou para si e nos fez povo santo, nação eleita, sacerdócio real. Através da cruz de Cristo, você é o novo Obed-edom, inserido na
na genealogia de Jesus, a sua história é diferente, a sua família é diferente, o seu destino é transformado, não pela sua religião, não da maneira como você segue a sua vida, mas por causa da graça de Cristo que te inseriu nele. Sua história é diferente e a sua descendência será tocada, mas você precisa aprender a honrar essa presença, reconhecer essa presença e respeitar reverentemente essa presença. Por isso, o que a gente aprende é que honrar a presença muda a vida, muda destino e muda gerações. Deus está tocando a sua vida para mudar o destino de gerações, não só a sua. Estava conversando esses dias com um homem que tem passado uma grande transformação na sua vida. E é impressionante a trajetória que ele tinha antes de Cristo. E agora com a sua esposa e filho, ver Deus edificando uma nova casa. Um filho que vai crescer num ambiente totalmente diferente do que ele foi ensinado. E que agora ele vai ensinar o seu filho a orar antes de dormir. Ele vai ensinar o seu filho a receber com gratidão o alimento. Ele vai ensinar o seu filho que dinheiro não é tudo na vida. Ele vai ensinar o seu filho a respeitar as mulheres e tratá-las com valor. Um homem que recebeu a presença de Deus e diz: está na minha casa, eu vou dar conta de reverenciá-la. Quantos homens tem aqui que estão fazendo isso? Louvado seja Deus pela sua vida. Quantas mulheres, quantos jovens estão levando a presença para a sua casa? Quantos empresários estão colocando isso dentro do seu negócio? Quanta gente abençoada que está honrando a presença. E eu quero, em nome de Jesus, dizer a você, eu não quero declarar, porque isso é do mundo neopentecostal, eu quero afirmar para você que, segundo a promessa de Deus, você vai receber aquilo que você honra na sua vida. Você vai receber aquilo que você respeita na sua vida. E se você respeita a glória de Deus, a glória de Deus vai manifestar sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua história. Um último argumento. Não sei se você conhece Edwards e Jux. Homens que honraram e atraíram o que honraram. Jonathan Edwards, o maior avivalista dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de recentemente visitar o seu túmulo em Princeton. Ele foi o presidente, o terceiro presidente da Universidade de Princeton. Está ao lado de todos os túmulos dos presidentes daquela famosa universidade. Homem de Deus, junto com a sua esposa Sarah, tiveram 11 filhos. E esses homens foram totalmente, ou melhor, esse homem foi totalmente entregue à presença de Deus. E um determinado homem, chamado A.A. Winfer, ele disse o seguinte: eu quero estudar a genealogia de Jonathan Edwards. E ele pesquisou essa genealogia. E viu que em 1366, descendentes de Jonathan Edwards, tinha entre essa descendência muitos, mas muitos, professores de universidade. Tinha centenas de médicos, tinha 3 senadores dos Estados Unidos da América, um vice-presidente, Aaron Burr, que foi presidente dos Estados Unidos, que é descendente, neto de Jonathan Edwards, tinha advogados, tinha 60 autores de livros, ou seja, e nenhum registro de crime na sua descendência. Um homem, 1366 pessoas impactadas porque ele honrou e valorizou a presença. Max Jux viveu no mesmo período, só que era um criminoso procurado da época, muito perigoso. E pesquisando a história dele, o mesmo estudioso chegou à conclusão dos seus 1026 descendentes. Cerca de 100 foram prostitutas. 300 foram presos. Mais de 150 foram responsáveis por crimes hediondos. 70 deles foram portadores de doenças sérias. Homens que morreram precocemente por causa da sua vida libertina. Essas doenças resultado da bebida e também de uma vida promíscua. Homens que interromperam a sua vida precocemente. Entre eles, muitos encarcerados e muitos dependentes do Estado para sobreviver. Você honra. E se você honra, você atrai. Jonathan Edwards é um exemplo de um homem que honrou a presença e as gerações futuras foram tocadas. Max Jux é um homem que sequer conheceu a presença e as gerações foram afetadas. A minha palavra é para que, em nome de Jesus, essa noite, nós possamos saber que nós não estamos diante de qualquer presença. Nós estamos diante da presença. Não tem mais ninguém que pode mudar a sua vida. Você está pensando que vai mudar o sistema de governo, vai mudar a nossa autoridade do país e vai melhorar a sua vida? Se a presença não tocar a sua casa, nada muda. Você vai achar que se mudar de cidade vai melhorar, se a presença não tocar, nada muda. Por isso a minha palavra com você essa noite é:
honre a presença. Ou você está no primeiro movimento, de Ofni e Finéias, que maltrata a arca da presença, ou você está no segundo movimento, como Obed-edom, dizendo, seja bem-vindo à glória de Deus. E nós vamos viver o melhor de Cristo na nossa vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Eu queria que você fechasse os olhos e se perguntasse nesse momento, qual a presença que você tem honrado? Eu queria que você perguntasse, o que é que você tem atraído na sua vida? Quais são as pessoas que sentam ao redor da sua mesa e o que elas dizem? Quais são as pessoas que se aproximam para fazer negócio com você e o que elas fazem? Quais são as pessoas que ferem e machucam você e por que elas fazem isso? Quais são as deslealdades que você tem vivido e por que você vive isso? Quais são os pecados que estão aprisionando e escravizando você e por que você se mantém assim? Honre a presença de Deus, porque da presença dele emana vida. Ele disse, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas ele também disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão e minha irmã, é com ele, por ele, através dele. A presença dele na sua vida vai irradiar luz, graça, cura para todos os ambientes da sua história. Você viverá lutas, dificuldades, mas as viverá sempre na perspectiva de uma presença que é com você. Eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos, disse Jesus. Se agarre a essa presença, confie nessa presença e descanse o seu coração, porque Ele está aqui.